Quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, Ele está nos convocando a algo que pode nos levar à morte. A vida de cruz, ela exige renúncia, ela é sinônimo de morte, instrumento de humilhação, mas ela também te leva para um propósito. Ela também te leva para algo maior. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria a gente poder ir para a igreja, poder adorar o Senhor, poder tirar esse momento aqui de adoração, de louvor. Isso aqui é um privilégio. Isso aqui é motivo da gente chegar e agradecer. E a palavra do Senhor fala que antes mesmo da gente chegar aqui, já é para a gente se alegrar. Amém? Isso aqui é motivo de muita alegria, porque tem pessoas que não têm a oportunidade que nós temos hoje de poder adorar. Aqui no nosso país, a gente adora livremente, né? A gente vai até, às vezes, num monte, em algum lugar, para a gente orar ao Senhor, mas tem países que a gente não pode se falar de Jesus. Nós somos um povo que pode falar do Senhor. Então, esse momento é um motivo de muita gratidão, e eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje, poder ministrar a palavra. Uma palavra simples, que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. E o interessante é que a palavra do Senhor, mesmo que ela seja simples, né? Ela nos alcança, ela nos renova. Amém? Glória a Deus. E eu estava refletindo esses dias que a gente às vezes pede muitas coisas para o Senhor. Isso é uma coisa nossa. A gente vai falar com o papai e a gente fala, Senhor, estou precisando disso, estou querendo aquilo. Isso é algo nosso mesmo. E eu estava refletindo sobre isso, porque às vezes até fora da igreja a gente tem essa tendência de pedir, de exigir. E às vezes os próprios relacionamentos têm exigido isso de nós, né? Às vezes até para a gente abençoar alguém, a gente fala, não, uma pessoa nunca me abençoa, nunca fez algo por mim, eu também não vou fazer nada por eles. E o Senhor tem falado comigo da necessidade da gente voltar o valor de entregar, de dar, de doar, de ser algo. Esses dias a gente está passando uma batalha, esses 2 últimos meses, né, pastora? Pastor, Tade, quando eu vejo meus áudios, acho que eu já penso assim, meu Deus, já ajoelho e já ora. Mas a gente está enfrentando algumas batalhas aí esses últimos meses. Aí eu mandei uma mensagem para o Tiago, ele no trabalho, falei, nossa, amor, meu Deus do céu. E aí ele mandou uma mensagem assim, amor, só pergunta para Deus aonde que Ele quer que você seja a resposta. Aí eu fiquei assim, falei, mas eu estou precisando de uma resposta agora. Que frase é essa que meu marido me mandou? Porque às vezes a gente precisa tanto de algo que a gente só acha que a gente precisa receber, precisa ter naquele momento. E ele me falou essa frase, eu anotei eu tenho um bloco de anotação no meu celular, que eu coloco meus alvos de oração. Quando alguém pede oração para mim, eu coloco lá também. E a primeira frase está lá. Aonde Ele quer que eu seja a resposta. E eu comecei a falar com o Senhor sobre isso. Porque, às vezes, mesmo no meio da luta, da dificuldade, o Senhor, Ele tem respostas para nós. E tem resposta para alguém através de nós. Então, mesmo que o mundo, ele nos ensina a pedir, a querer mais, a lutar por muito mais coisas, eu quero convidar você essa noite a nós andarmos na contramão do mundo, a entender o propósito de dar, de doar. Só que a gente não consegue entender isso se a gente não entender que na nossa caminhada com Jesus a gente precisa fazer algumas renúncias. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. É uma pequena reflexão que eu trouxe sobre renunciar. E para nós entendermos o que Jesus quer de nós, nós precisamos voltar uma palavra de Jesus para os discípulos, que ela se estende para nós. Você pode já abrir a sua Bíblia aí, em Mateus 16, no verso 24. Essa palavra, esse versículo, ele é um versículo que muitas vezes a gente olha para ele na nossa conversão. A gente olha para ele quando a gente aceita Jesus. Quem aí converteu já adulto, eu me converti com 19 anos, aí a gente entende que a gente precisa renunciar a algumas coisas naquele período ali da nossa conversão. A gente renuncia à balada, a gente renuncia à bebida, a gente renuncia a muitas coisas que a gente consegue ver. A gente tem uma mudança ali exterior, de roupa, mas existem mudanças e renúncias que nós precisamos
fazer e exercer a nossa caminhada com Jesus, não só no momento da nossa conversão. E esse texto ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, esta aqui é a tua palavra que diz que nós precisamos negar nós mesmos, tomar a cruz e olhar para o Senhor, seguir ao Senhor. Jesus, que esta palavra venha aos nossos corações, que todas as expectativas aqui nesta noite, Senhor, estejam em Ti, naquilo que o Senhor tem para entregar, Senhor, para nós, para os Teus filhos, que possamos, Senhor, ser renovados, restaurados através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Seguir Jesus é um convite que exige de nós muitas decisões difíceis, muitas renúncias. E aqui nesse texto existe 3 condições aí que Jesus coloca para nós seguirmos Ele, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então nós lemos aqui 3 condições: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-los. Isso aqui são práticas para nós que seguimos Jesus, que por meio dessa prática de renúncia, nos aproxima mais de Jesus. Então, quando eu pratico a renúncia, eu me aproximo de Cristo. Então, a ideia desse texto ser na nossa conversão, de algumas mudanças que a gente começa a fazer, e a gente entende às vezes que essa renúncia é só lá no passado, no meu caso, há 15 anos atrás. Hoje eu entendo que a renúncia ela precisa ser feita dia após dia. E o primeiro ponto aí, a primeira condição que Jesus fala é negar-se a si mesmo. E isso implica negar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer. É colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. E isso é difícil, né, gente? Quando a gente quer uma coisa, quando a gente decide algo e às vezes a gente entende que Deus não está naquele negócio, a gente tem muita dificuldade de abrir mão. Principalmente se é algo que a gente quer muito. Então, renunciar a nós mesmos implica renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso querer e colocar a vontade do Pai acima de tudo. E a gente aprende isso com o próprio Jesus. Jesus ali no Getsemane, ele fala: Pai, se queres, se o Senhor quer, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Nós aprendemos com o próprio Jesus, que ele demonstra aqui uma submissão à total vontade de Deus. E quantas vezes nós negligenciamos isso? Porque a gente quer algo e a gente fala: Deus, eu quero, e a gente já corre, já faz. Então, no momento que eu mandei uma mensagem para meu marido, nesse dia que eu estava aflita, eu esperava uma solução, eu esperava uma resposta, eu esperava que ele fosse falar: amor, vai dar tudo certo. Ele fala: Aline, calma aí. Pergunta para Deus aonde que você quer que Ele seja a resposta. E Jesus, Ele faz essa oração e Ele foi resposta para nós. Até hoje Ele tem sido resposta para as nossas orações. Então, mesmo que às vezes as coisas estejam difíceis, estejam complicadas, quando nós nos colocamos neste lugar de renúncia, de viver aquilo que Jesus chamou nós para viver, nós alcançamos algo. Amém? E um exemplo lindo, foi até falado aqui no domingo sobre Paulo. Paulo é um exemplo de muita renúncia. Paulo, ele era Saulo, né? E ele era um cara que perseguia os cristãos, e ele tinha bons relacionamentos com as pessoas que tinham poder. Ele recebia cartas ali para perseguir esses cristãos, ele era conhecido como alguém que perseguia. Então, Paulo, ele tinha uma vida de status, ele tinha muitas coisas. E no momento que ele encontra com Jesus, quando Jesus encontra com ele renuncia tudo para viver o chamado dele, para viver aquilo que Jesus chamou para ele viver. Então, renunciar a nós mesmos é isso, é abrirmos mão daquilo que não corresponde à vontade de Deus. Esses dias eu vi um cantor, não conhecia esse cantor, até
viralizou muito. E às vezes, mesmo que o cantor é secular, às vezes a gente conhece pela fama e tudo mais. Mas ele é um cantor de funk e ele renunciou à carreira dele para viver o evangelho, para seguir Jesus. Ele renunciou, ele tomou a cruz dele e falou, vou seguir. E ele recebeu muitas críticas por isso, e parece que o empresário dele, a gente vê as notícias, a gente não sabe se é verdade, né? Mas parece que ele recebeu uma palavra e falou assim, cara, vai ser muito difícil você conseguir ganhar o que você ganha aqui, chegar onde você chegou, mudando esse caminho. Mas ele entendeu e ele decidiu renunciar, porque a gente não renuncia aquilo que nós não temos, a gente não renuncia sonho. Eu tenho um sonho de ir para a Disney, eu vou renunciar para eu vir para a igreja. Gente, se você não foi, se você não tem um dinheiro para ir, não é renúncia. A gente renuncia aquilo que a gente tem, aquilo que é nosso. Quando eu converti, eu tive que sair da minha casa, porque os meus pais, eles não aceitavam muito bem a minha conversão. Uma família não é nem muito católica, eu sou de uma família muito católica, mas os meus pais não iam nem na igreja evangélica, nem na igreja católica, nada. Mas eles não entenderam ali o que Deus estava fazendo na minha vida. Então, eu renunciei muitas amizades, renunciei à minha casa. Eu tinha uma vida bastante confortável. E eu fui morar no quartinho. Mas foi um tempo que eu mais conhecia o Senhor. Então, tem renúncias que, de fato, é muito difícil, é muito desconfortável. Eu vi uma mulher falando sobre isso, sobre como seguir Jesus é desconfortável. Aí uma mulher foi e falou, gente, mas como assim? Seguir Jesus é maravilhoso. É tudo de bom, Jesus faz tudo por nós, mas é desconfortável. Ser lançado na cova dos leões é desconfortável. Ser colocado atrás das grades, como José foi, é desconfortável. Ser colocado na cruz é desconfortável. Então a gente tem visto aí um evangelho muito oba-oba, de muita alegria, de muita paz, e Jesus, ele tem tudo isso para nós, tem milagres. Mas o nosso Jesus exige de nós renúncia. Amém? Paulo, na sua caminhada, ele olha para tudo que ele viveu ali, ele fala que, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você crê nessa palavra? Aleluia, Jesus. E aí o segundo ponto aqui, a segunda condição, né, que Jesus coloca para nós, é tomar a nossa cruz. A cruz, ela era um instrumento de sofrimento, ela era um instrumento de humilhação e morte. Hoje a gente não vê as pessoas mais sendo crucificadas, né? Glória a Deus por isso. Mas naquela época de Jesus, os romanos usavam essa cruz para humilhar, para expor aquela pessoa e, final, vir à morte, né? Que foi o que aconteceu com o nosso Jesus. Então, a cruz, ela é um instrumento de morte. E quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, Ele está nos convocando a algo que pode nos levar à morte. E eu não sei o que em você precisa morrer para que Jesus possa crescer em você. Eu não sei. Eu não sei o que tem aí em você que tem precisado morrer. Não existe mais para que você possa viver algo maior no Senhor, como o próprio Jesus nos chamou. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus continua falando, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Lá na frente, esse mesmo texto, ele vai se aplicar em Lucas, e aí tem essa adição dessa palavra, diariamente. Jesus está enfatizando que nós precisamos ter constância em renunciar. Porque talvez, quando eu converti, a renúncia era a bebida. Talvez, quando eu converti, a renúncia era eu não me relacionar com várias pessoas. Porque quando eu converti, eu fiz um propósito com Deus, pastora. Falei, eu vou namorar o meu marido. 5 anos passou e nada de eu casar. Gente, foi dando uma aflição aquilo. Porque eu fiz assim, falei, os crentes, né, namoram para casar, eu vou. Gente, passou 1, 2, 3. Eu falei que eu só podia beijar meu marido. Então, foi 5 anos, né? E aí eu conheci o Tiago, e o Tiago querendo dar uns beijinhos em mim, gente. Eu falei, não pode um trem desse, gente. Porque se eu beijar, eu vou ter que casar.
E aí ele me enrolou aí 1 ano e meio, mais ou menos, e nós casamos. Mas eu renunciei a algumas práticas que eu tinha no mundo. Talvez naquela época era isco, mas hoje talvez, gente, depois que a gente tem anticonversão, às vezes a gente não analisa. Mas às vezes a gente precisa renunciar a alguma mentira que a gente está soltando aí de vez em quando, só para tapar, sabe? É só porque... E aí são coisinhas que vai entrando na nossa vida, vai fazendo morada, e quando a gente vê aquilo se torna uma coisa gigantesca. Então, todos os dias nós precisamos ter constância dessa entrega, dessa vida de cruz. Né? A vida de cruz, ela exige renúncia, ela é sinônimo de morte, instrumento de humilhação, mas ela também te leva para um propósito. Ela também te leva para algo maior. Porque ela levou Jesus para algo muito maior. E na nossa vida não será diferente. E um exemplo de vida de renúncia é a vida de Estevão. Estevão, gente, eu estava lendo esse texto que eu vou ler para vocês aqui. Nem precisa colocar ali, não. Mas eu fiquei tão emocionada quando eu li, porque às vezes a gente não quer renunciar nada por Jesus. Às vezes tem pessoas que não querem estar aqui porque está muito cansado do trabalho, mas todos nós estamos cansados. É uma escolha diária de estar na presença de Deus. E lá em Atos, capítulo 7, no verso 54, fala assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé e à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Olha só, Estevão, ele estava ali pregando, falando de Jesus com entusiasmo, mesmo sabendo dos riscos que ele tinha de estar fazendo aquilo ali. Mesmo sabendo que ele poderia morrer, ele fazia com entusiasmo. E aqui nós lemos que ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E as pessoas que o ouviam, elas faziam o quê? Tapava os ouvidos. Aí nós temos duas figuras aqui. Nós temos aquele que tapa o ouvido, porque aquele que foge da cruz, ele prefere tapar os ouvidos. Porque quando você ouve, você entende que você precisa de renunciar, que você precisa de mudar, que você precisa se posicionar, que você precisa parar de pecar. Você precisa falar de enrolar. Então, aquele que não quer pegar a sua cruz, ele tapa os ouvidos. E aí, em contrapartida, a gente tem um cara que está ali cheio do Espírito Santo, tomando a sua cruz, seguindo Jesus, falando do amor de Jesus e morrendo por Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: em que lado nós estamos? Nós temos tapado os nossos ouvidos? Ou nós temos ficado cheios do Espírito Santo, mesmo levando pedrada, mesmo sendo perseguido? Aleluia. É isso que Jesus faz, é trazer uma paz, um entendimento, mesmo no dia que a gente está levando pedrada. E aí interessante que no final fala que ele fala para Deus assim: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando a gente começa a ficar perto de Jesus, a gente começa a ficar muito parecido com Ele. Porque Jesus, quando Ele estava lá na cruz, Ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Estevão estava aqui com uma identidade totalmente voltada para Jesus, um caráter moldado em Jesus. Olha como é parecido o que Estevão fez. Porque quando a gente se aproxima de Jesus, naturalmente a gente começa a ficar parecido com Ele. Então essa é a ideia de carregar a cruz, é parecer com Jesus mesmo. É estar perto dele. A cruz, ela pode ser dolorosa, ela pode ser difícil, mas ela nos leva para um propósito maior.
Amém? E aí tem o terceiro ponto, que é seguir a Jesus. E o legal é que ele é o último, né, que Jesus fala. Acho que quando a gente entende que a gente precisa negar nós mesmos, a gente começa a ser cheio de algo. Aí depois a gente pega a nossa cruz e a gente vai atrás de Jesus. E aí seguir Jesus é a parte simples, que às vezes a gente que complica, né? Porque seguir Jesus é ser igual a Ele. É fazer as coisas que Ele fazia, amar como Ele amou, andar como Ele amou, servir como Ele serviu. É seguir Jesus. É fazer renúncia daquilo que não é legal para a nossa vida. Porque isso nos aproxima do Pai. E um exemplo de renúncia em relação a seguir Jesus é quando Jesus chega ali naquele barco perto de Pedro e André. E ele fala: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E aí eles largam tudo. Eles largam trabalho, eles têm que deixar a família às vezes para viajar. E eu não estou falando de você largar seu trabalho, tá? Mas eu sei que tem pessoas que quando entende quem é Jesus, às vezes precisa deixar alguns trabalhos, porque talvez aquele trabalho ele não corresponde ali ao que Jesus tem para nós. Então, não é deixar de ganhar dinheiro, não é deixar de trabalhar, é o dinheiro deixar de ser o nosso Senhor, é o dinheiro, é a vontade de construir coisas, ter um propósito diferente. E aqueles discípulos, eles deixaram tudo. E aí esse mesmo Pedro, lá na frente, depois que Jesus morre, ressuscita, e tem um momento em que ele está viajando, e é o horário do almoço, e ele está com fome, ele está cansado, e aí o almoço não está pronto, e ele decide, a palavra fala assim, ele subiu no terraço para orar, para falar com Jesus. E ele entra em êxtase e ele tem uma visão. Eu não vou me atentar para a visão, mas só esse tempo pequeno, antes do almoço, mesmo com fome, que ele tirou para falar com Jesus. Essa visão leva ele para a casa de um homem, chamado Cornélio. E ali, ele fala de Jesus, ele prega, ele conta que Jesus veio, que Jesus curou, que Jesus libertou, conta que Jesus foi para o madeiro, que Jesus morreu crucificado, que Ele ressuscitou. Então ele conta ali algo simples, a história de Jesus, que às vezes a gente tem dificuldade de falar. E aí o texto vai dizer assim, Atos 10:44, que ele estava ministrando, pregando, falando de Jesus, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam aquela palavra. Todos ali foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A gente vê um cara que Jesus chamou ele renunciou tudo lá no início. Ele renunciou tudo. Ele teve uma vida com Jesus, ele negou Jesus, ele dava trabalho, ele era custoso. Ele era um cara difícil, mas ele teve uma construção com Jesus de transformação. Porque a gente não é transformado de um dia para a noite. A nossa caminhada com Jesus vai nos transformando, vai nos moldando. E aí você chega aqui, um cara que está cansado, e ele pega ali um tempinho que ele tem antes do almoço, e ele vai falar com Jesus. E às vezes a gente não consegue parar de assistir uma série para a gente orar. A gente consegue assistir 10 episódios, mas a gente não consegue passar meia hora orando. Aí a gente fala que a gente não tem tempo para orar, para buscar Jesus. Não consigo acordar cedo para eu orar. Mas se acordar 10 minutinhos, porque a vida com Deus, irmãos, e eu estou aprendendo isso agora, eu tenho 15 anos de crente, todo dia a gente aprende com Jesus. Não adianta a gente vir aqui no culto hoje e orar aqui. Aí a gente vem domingo e ora. O que vai mudar a nossa vida e transformar quem nós somos hoje, é o que nós vivemos lá fora, lá na nossa casa. Às vezes, quando a gente vê aqueles crentes que dá trabalho, sabe aqueles crentes que passam vergonha na gente? É o tipo de crente que vem em busca aos domingos, acha que aqui é lugar só de receber e vai embora e acha que não precisa buscar o Senhor lá fora. E Deus, Ele sabe o tempo que a gente tem disponível para Ele.
Eu já tive que sair 5 horas da manhã para trabalhar e tirar 5 minutos de oração. Eu já tive que orar à noite porque eu não tinha tempo durante o dia. E aí tem um momento hoje na minha vida que eu consigo tirar um período maior de oração pela manhã. Eu decidi entregar a primícia do meu dia para o Senhor. Esse é o tempo que eu consigo, mas o Senhor, Ele sabe o tempo que eu e você tem para buscar Ele. E o que eu quero dizer para você hoje é não perca tempo. Não é que você não pode assistir Netflix. Eu falo isso porque é o meu hobby. É assistir um filme, assistir uma série. Mas eu não posso trocar aquilo que é eterno para aquilo que é terreno. Eu não posso fazer isso. Então, se hoje você está aqui e você tem negociado o seu tempo, você tem dado um pouquinho para Jesus, eu quero dizer para você, ei, seguir Jesus exige de nós um tempo precioso com Jesus. Porque Pedro, ele ministrou aqui, todos foram cheios. Mas não foi também porque aquele tempinho ali que ele orou antes do almoço. Foi porque ele tinha uma vida constante com Jesus, de falar com Jesus, de ser amigo de Jesus, de olhar para Ele e entender que Ele é um Deus bom e Ele é um Deus amigo. E a amizade a gente se constrói nos relacionando. A gente constrói falando. Lá na frente Pedro foi preso. Milagrosamente ele foi solto. Ele continuou sendo perseguido. Foi morto também. E nós que estamos aqui, nós temos um acesso tão lindo em Jesus. Nós podemos todos os dias falar com Jesus sem passar o medo que esses homens tinham. Quando eu li esse texto aqui de Estevão sendo apedrejado, eu fiquei com tanta vergonha que eu comecei a chorar. Porque a gente põe desculpa para tudo. Às vezes a gente sabe que alguém está precisando de uma oração, a gente fala que a gente não dá conta de orar. Mas sabe por que a gente não dá conta de orar? Porque a gente não tem prática. Tem culto toda segunda aqui de oração, irmãos. Uma bênção. Quem não sabe orar vai aprender nesse culto. Porque é um lugar que você tem liberdade para você ser quem Jesus chamou você para ser. E eu convido vocês a estarem aqui na segunda. É muito precioso. O chamado de Jesus para negarmos a nós mesmos, tomar a cruz, é um caminho de plena obediência. De conhecimento da palavra. Conhecer Jesus, de esvaziarmos de nós mesmos. E eu quero, já vou finalizar, eu quero trazer 3 pontos chaves para nós, para mim e para você, para a gente levar para a nossa caminhada, para a gente entender o quanto a renúncia é importante. Sem renúncia, gente, não adianta. Não adianta. Se você não tomar sua cruz, você não consegue seguir Jesus. Você não consegue acompanhar. Não é que a nossa vida vai ser de dor, vai ser de tristeza, não é isso. Mas precisa ter renúncia. Renúncia do pecado que está escondido. Porque nos livrar do pecado que todo mundo vê, é fácil. Mas é aquele que está dentro de nós. Quando a gente sente inveja daquela pessoa que gosta da gente. Quando a gente mente, quando a gente engana. Quando a gente dá um troco errado e fala, ah não, já foi, já passou. Sabe, pequenas coisinhas que faz a gente refletir. Quando a gente está num sinal de trânsito, aí o irmão freia, aí você segura a onda, você está renunciando aquele leão. Ou quando você não segura, aí você xinga, aí você briga, aí você... Aí eu adesivinho no fundo do carro, né? Igreja da Vitória. Mas tudo isso é renúncia. É renunciar a nós mesmos. Às vezes o João está pronto lá em casa, gente. Eu fico querendo... Eu vou pegar esse menino e jogar na parede. Quando ele era bebezinho, ele chorava assim, abria a boca desse tamanho. Eu vou jogar esse menino na parede, meu Deus, esse menino está gritando demais. Então, se a gente não tiver um domínio da carne, gente, a gente faz trair feio demais. Às vezes a gente... Tem umas pessoas rindo aí que eu estou vendo. Vocês estão... Misericórdia, Jesus. Às vezes, quando eu converti, eu continuei indo em muitos lugares, assim, aniversário e tal. E eu continuo indo, aniversário de família, né? Mas chega um momento que aquele lugar já não é mais propício para você.
Por quê? Porque a gente já se sente incomodado com algumas práticas que a gente não faz mais. Piada, brincadeira sem graça, expor sua esposa, expor seu marido. Então, a família do meu padrasto tinha muito isso, sabe? As brincadeiras sem graça. E aí, gente, é algo em você que começa a se te desprender desses lugares. Mas nós também precisamos renunciar em decisão. Às vezes até amizades, pessoas. Não é abandonar pessoas, mas é priorizar seu relacionamento com Deus. E às vezes, para a gente priorizar o nosso relacionamento com o Pai, a gente precisa distanciar de pessoas. Pessoas que atrapalham a sua fé, que diminuem a sua fé. Que, sabe aquela pessoa que você chega, você conta, você sai triste? Você sabe quem que é essa pessoa. Tem que afastar, gente. Não tem jeito. É impossível. Vai continuar amando, se precisar de você. Mas tem um período na nossa vida porque a gente precisa renunciar a muitas mesas para a gente assentar numa mesa poderosa com o nosso Senhor Jesus. E vamos para os 3 pontos chaves para a nossa caminhada de fé com Jesus. Renunciar como ato de amor. Quando eu renuncio aquilo que talvez me fazia bem, aquilo que eu acreditava que era maior, quando eu renuncio às coisas terrenas para alcançar aquilo que é eterno, é um ato de amor, porque eu sei que eu vou conhecer o meu Jesus. Então, eu demonstro amor a Jesus, renunciando à minha carne, às minhas vontades, os meus desejos, aquilo que Ele não tem para mim. Eu demonstro amor, um ato de amor. A segunda chave é renúncia como caminho para a plenitude. Isso aqui é tão fantástico, porque nós precisamos esvaziar de nós mesmos para a gente conseguir ser cheio. Esse copo, a gente só vai poder colocar água de novo depois que eu tomar ele. Se eu tentar colocar a mesma quantidade de água que está aqui, não vai caber. Não tem como. Então, não tem como, gente, tá em nós a bondade e a maldade ali. Ou é um, ou é outro. Então, nós precisamos esvaziar nossas angústias, os nossos anseios, do egoísmo, para a gente ser cheio de Deus, para a gente alcançar a plenitude. O que é a plenitude? É aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Eu quero ser completa de Jesus. Eu quero ser totalmente dele. E essa tem que ser a nossa oração. A palavra dele diz que a vontade de adorar vem dele. Então, se você não está conseguindo sozinho, fala para ele: Jesus, eu não consigo sozinho. Quando eu não gostava de orar, eu já não gostava de orar, gente. Nossa, achava complicado demais. Do nada, você parar ali, orar e falar com Deus, eu achava muito difícil. E aí eu li esse texto, né, que a vontade de adorar vem dele. Eu falei: Deus, então, tá aí. O Senhor me dá vontade de orar, o Senhor me dá vontade de ler a palavra, de buscar, de estar na tua presença. E aquilo que você vai pedindo, o Senhor vai colocando em você na medida que é próprio para você. Então, se você tem dificuldade, eu quero dizer que você será cheio da presença de Deus. E viverá a plenitude de estar na presença de Deus, de ser cheio, de ser inteiro, de ser completo. E a renúncia como testemunho vivo. Quando eu converti, eu fui muito zombado pela minha família, pelos meus amigos. Eu era convidada para ir para os eventos assim, porque eu sou maranhense, né, gente? Vocês sabem que eu sou maranhense, né? Maranhense gosta de forró e tal. E aí eles me chamavam e falavam: mas você vai dançar forró, né? Já ficava me pressionando, sabe? Eu não sabia o que eu fazia e eu dançava muito, gente. Eu amava forró. E aí eu me sentia super mal com isso. Eu falava: eu danço, não danço. Às vezes eu dançava para agradar, aquela confusão e tudo. E eu ficava assim. E eu comecei a me posicionar na minha família. E hoje eu e meu esposo, nós somos o casal que eles chamam para orar quando eles estão passando alguma dificuldade. Então hoje, nós somos um testemunho vivo daquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos deu um filho quando nós não podíamos ter. Então eu vivo isso na minha casa, na minha vida. Eu vejo a minha família olhar para nós e falar: o Senhor fez um milagre. Porque eu abro a boca e falo: meu filho é um milagre do Senhor. Então, quando nós renunciamos às nossas vontades, à nossa carne, eu não preciso citar o que nós precisamos renunciar. Todos nós sabemos. Não é renunciar só àquilo que é errado, né? Tem coisas que tá certo, tem coisa que é legal.
Mas não é o que Deus tem para você. Não é o que o Senhor olhou e falou, eu tenho isso para você. Então, esses 3 pontos, ato de amor, caminho da plenitude, que é ser cheio do Espírito Santo e ser um testemunho vivo. Todas as vezes que eu renuncio, eu consigo viver em Deus algo maior. Eu consigo ver as coisas sendo acrescentadas, porque talvez você veio aqui e recebeu uma palavra de cura, de transformação, que Deus vai libertar a sua família, que você, Deus vai dar casa, carro, e eu estou recebendo, em nome de Jesus. Mas o Senhor tem nos chamado para nós renunciarmos muitas coisas. Deus tem nos chamado para ver algo maior com Ele, e que nós possamos abraçar essa renúncia como um chamado de Deus para a nossa vida. Que a gente não ande, não caminhe pensando, será que eu vou deixar isso ou será que eu vou... Não, gente, joga para fora isso. Tem gente que tem pecado de estimação, peca e volta e, carrega aquele trem igual um cachorrinho de estimação, alimenta, aí solta e volta de novo. Não, largue isso, em nome de Jesus. Declaro que você é liberto desse mal em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós possamos olhar para Jesus como o Pai precioso que Ele é. Olhar para Jesus e saber que nós pertencemos a Ele. E se você entendeu essa palavra, é uma palavra simples, mas que eu tenho vivido com muito respeito àquilo que o Senhor Jesus é na minha vida. Porque tem coisas na nossa vida que só nós conhecemos que nós precisamos renunciar. Então, se você está aqui hoje, você quer viver essa plenitude com Jesus, de ser cheio, de ser preenchido de um poder sobrenatural de Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você, para você falar com Jesus. Ele conhece aquilo que você carrega. Então, aí onde você está, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar você a orar sobre isso que nós falamos aqui nessa noite. Sobre aquilo que você precisa renunciar. Você e Deus sabe. Então que nessa noite você possa levar os seus pensamentos nisso, porque o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele está falando conosco desde o momento que nós chegamos aqui, nós sentimos a presença de Deus. Senhor, nós pertencemos a Ti, Pai. Nós pertencemos ao Senhor e nós declaramos aqui nesta noite, Pai, que nós somos Teu, nós pertencemos ao Senhor. E como essa palavra falou conosco, Pai, sobre renúncia, sobre negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Pai, que este povo que está aqui, Senhor, possa entender esta palavra, Pai. Que nós possamos olhar para aquilo que nós precisamos renunciar, que nós possamos viver com o Senhor Jesus. Que todo o nosso ser, Pai, seja voltado para Ti, seja voltado para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor é para nós. Senhor, em nome de Jesus, todo medo, toda dificuldade, Pai, que às vezes o Teu filho tem de enfrentar o não, Jesus, que o Senhor possa colocar uma autoridade, um poder sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Que assim como Pedro, Pai, caminhou com Jesus, que às vezes ele errou, mas ele teve ali com Jesus, Pai, que assim possa ser em nós, na nossa vida, que aonde a gente colocar o nosso pé, ali possa estar o Senhor, ali possa estar a Tua presença, que sejamos cheios da Tua presença, cheios da Tua vontade, Pai, que ao sairmos aqui deste lugar, Pai, que a nossa voz nunca mais seja calada, que nós possamos, ó Pai, nos posicionar naquilo que o Senhor tem para nós, tem para fazer em nós, através de nós, que vidas que estão aqui, Senhor, que está estacionado, Pai, no Seu ministério, que o Senhor possa levantar agora, Senhor, que possa entender que existe um mover ainda a ser feito através dessa pessoa, Pai, que existe algo sobrenatural que o Senhor tem para fazer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Adore aí no seu lugar, em nome de Jesus.